Então, como foi a vossa semana? A minha foi cansativa, mas foi boa. Tivemos boa visita com Sandra e Eric ontem. Ah, estão bem. Ah, também tivemos boa visita com Valentim e Zão no outro dia. Graças a Deus por essas oportunidades. Ah, parece que os filhos estão bem nos Estados Unidos e só começam a viajar fora de Springfield em outubro. Então estão entre a família e desfrutar esses dias e tentar aproveitar disso. Mas o pastor Daniel tem bastante Coca-Cola e pizza e está muito bem. Não sei, mas alguém quer partilhar alguma bênção, alguma petição? Eu queria pedir que orasse, tenho um amigo que tem uma viagem próxima para este país. Há de vir para 15 dias, aproximadamente. E também é também venezuelano, está no Equador e tem assim também da minha idade. Estudávamos também na escola juntos e vim para aqui, tipo, sim, de 15 dias mais ou menos. E pronto, queria pedir pela sua viagem, que tivesse uma viagem com sucesso até a chegada. Nós chama-se como? Andrés. Então, vamos a estar a pedir por o Andrés, amigo de o Javier. Mais alguém? Duas famílias de missionários que perderam o pai da família, o que mencionamos a semana passada, acho que Josh Taylor faleceu. Também outro colega um pouco mais velho, mais jovem que nós, mas dos Filipinas, também morreu de Covid essa semana. Então, essas famílias não estão muito tristes esses dias, esperam no Senhor, mas a tristeza é real e grande. Então, que Deus os console. Ok, alguém mais? Sim, Ana Paula? Eu havia pedido orações pela saúde da minha mãe em relação às pernas e era só para dar um feedback. Ela tem melhorado, a dor já diminuiu, ela agora já consegue calçar as meias de contenção, porque a ferida já permite isso. Então, era agradecer e pedir que continue orando por essa recuperação. Sim. Eu também tenho a bênção. O Sheik chegou na quinta-feira e ele está bem. Continua com alguma tosse, mas encontrei bem. Está mais magro, mas acho que é uma bênção grande ele ter apanhado essa infecção na Costa do Marfim e ter-se conseguido controlá-la bem até vir. É continuar a orar pela salvação dele, porque ele ainda não conhece a Jesus. Tem o coração bom, mas lá está, é como Nicodemos, não é? Tem que nascer de novo. E o meu grande pedido é que continuem a orar pela estadia dele enquanto estiver em Portugal e depois a salvação do jeito. Mas a bênção é que ele está bem e recuperar bem. Alguém mais? Vocês são? Ontem eu falei com minha mãe, ela uma família de postos, só confirmando, falar com o irmão ainda da prisão. E outro dia o sul de China tem terremoto no canal. Ok. Então,
Alguém mais? Vou pedir ao irmão Luis Miguel para que tenha presente estes motivos de oração. Agradecemos que estamos aqui unidos, agradecemos tudo que passou por nós, nossos amigos, nossas famílias. Nós queremos pedir pelo amigo do Javier, pela viagem que ele vai fazer aqui para cá. Pedir também pelo Sheik, que a saúde dele melhor, que ele possa ser salvo também, que ele conheça com o Salvador. Pela China, pelos cristãos da China que estão a ser perseguidos, não só da China, mas nos países do mundo, que eles possam manter a fé em Cristo. Pela mãe e pela família Zan, e queremos pedir também que abençoe o nosso protegido hoje. Antes de continuar na mensagem, há outra coisa que alguém gostaria de mencionar? Ou... Sim. Eu queria pedir, não reparei isto agora, mas queria também deixar em oração ao pai do meu cunhado, que está muito grave de saúde. Acho que tem Covid, não tenho muita certeza. Mas está numa situação um bocado fraca na Venezuela. Está a cuidar dos seus 3 netos. Os 3 netos são uma pessoa com ele e seria super terrível que alguma coisa acontecer ao senhor, sobretudo pelo cuidado dos 3 miúdos. Então, isto queria no final se tivessem as orações de todos nós. Como se chama o Senhor? Lembras? Está bem. Mas vamos orar agora. Pai, este Senhor vive perante Ti com muita responsabilidade nos netos. Tem sido tocado com essa doença e ele precisa da teu toque, da tua graça e misericórdia. E simplesmente olhamos para Ti e pedimos por mais ajuda nele. E sabemos como ele há muitos os que já perderam queridos, outros muitos nos hospitais, e dependemos de Ti. Ajuda os médicos, as enfermeiras, cuida deles, tanto dos pacientes. Especialmente nossos irmãos na fé. E os que estão com grandes tristezas já de ter perdido um querido. Que a Tua graça abunda nos seus corações. E acham em Ti a paz que precisam no meio da sua tristeza. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, mais alguma coisa? Então, Zang, eu não vi a notícia do terremoto lá na China. Era grande ou muita devastação? Nível 6. Em que zona foi da tua terra? Ou no sul? Há certas áreas que
continuamente estão a sofrer esses diferentes problemas dos tremores e os terremotos. E muita coisa, inundações, incêndios, terremotos, continuam a todos os lados, furacões. Eu vi uma amiga do Facebook, eu assisti à igreja com ela quando éramos jovens. Ela mora em Houston, Texas, e ela estava a dizer, pois, estivemos prontos a subir ao segundo piso, mas chegou à porta da casa, não as águas, mas não entrou, graças a Deus no seu caso, mas inundações, muitos bilhões e bilhões de euros de dano em muitos lados, além dos terremotos que também, e a perda de vida. Se não estamos preparados, devemos estar preparados. Não? Podemos estar preparados para enfrentar não só problemas, mas podemos mesmo poder estar preparado para enfrentar a morte. Jesus é a resposta por tudo isso. E Ele é a rocha firme. E sobre Ele podemos estar seguros. E então, mais uma vez, vamos considerar do livro de João essa realidade de Jesus na vida da outra pessoa. Então, deixe-me tirar a máscara. Nas últimas semanas vimos muita crítica por parte dos líderes religiosos em Jerusalém. Porque Jesus está lá a passar pelo templo e obrigado, Zan, por pensar nisso, se quer uma cópia da mensagem. Mas Jesus está a passar em diferentes sítios, especificamente lá no templo em Jerusalém. Ele curou um paralítico que estava jazendo ao lado de um tanque de água de Betesda. Logo, criticaram-no por tê-lo curado no sábado. E como isso, há muito ódio crescente da parte dos líderes religiosos, porque Cristo não a seguir as tradições do povo. Ele está a manifestar a verdade das Escrituras do Velho Testamento, não só as tradições que eles criaram na volta das Escrituras, como o povo de Deus. Então, uma diferença entre o povo religioso e o Senhor Jesus Cristo. Alguns, às vezes milhares, estão a seguir a Jesus, mas logo por alguma coisa que ele ensina e declara, recuam e já não seguem ao Senhor, porque o que ele diz não é o que eles esperavam. O que devemos fazer quando Deus diz uma coisa que não esperamos ou que não acreditamos nós? Nós não temos Deus perante nós, como eles experimentavam, mas temos Sua palavra. Mas o que devo fazer quando eu vejo na palavra de Deus, sem mudá-lo, só deixá-lo dizer o que diz, e é diferente do que eu penso? O que devo fazer? Criticar a palavra de Deus? E o que eles fizeram? Criticavam ao Senhor,
Tu não estás a seguir nossas tradições. Não, nós devemos humilhar-nos perante Deus. E diz, mudar meu pensamento, Senhor, para ser conforme a tua palavra. Então, houve este ambiente lá em Jerusalém e odiaram por ter curado o paralítico num sábado. Depois alimentou aos milhares com aquele lanche de menino, mas também ensinou e não sabiam o que pensar de algumas das coisas que ensinou. Ele apartou-se e viajou. Os discípulos viajaram outra vez a outro extremo do mar de Galileia e Jesus andou sobre as águas. Mas chegou ao mesmo lugar, e a Cafarnaum, e logo outros muitos que tinham estado lá, a multidão de ser alimentado pelo lanche do menino. Eles chegaram aonde estava Jesus e os discípulos e ouviram mais do Senhor ensinar, mas ele falou de que ia ser matado, que ele era o grande eu sou, e muitos ouviram-no dizer, se não participas da minha carne e meu sangue, não podes ter parte comigo. Ela ia falando da sua morte. E uma fé genuína no que ele ia realizar na sua obra redentora. Mas eles decidiram, não, e palavras assim não gostamos e não vamos seguir-te mais. E a grande multidão desapareceu e ficaram poucos discípulos. Há muitas às vezes interessados em seguir a Cristo até que saibam o que Ele diz. E logo quando realmente vem que é humilhar-se perante Ele e segui-lo de coração. Não só receber os pães e peixes e milagres e tudo isso, quando é obedecê-lo e segui-lo tal como nos ensina, muitos não têm interesse nenhum nisso. Não querem um Senhor sobre a sua vida. Só querem as bênçãos do Senhor. E não é assim com Cristo. Mas é assim com muito do mundo cristão. Então, que podiam os religiosos fazer encarados com a omnipotência? Curou paralíticos, andou sobre as águas, alimentou multidões com um lanche pequeno. Que podes dizer em frente da potência divina? Não foi por ter abençoado as vidas de milhares de pessoas, mas por ter declarado quem era e por ter pregado a verdade em vez das tradições dos homens que os religiosos o odiaram. Tudo que Jesus fazia requeria reconhecê-lo como o Messias, o enviado unigênito Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco. O que ele fazia lhe deu autoridade sobre os religiosos. E ao declarar-se, eu sou, o nome mais sagrado de Deus para o judeu, Yahvé, eu sou. Para declarar-se eu sou, requeria que eles se prostrassem perante ele em arrependimento e fé genuína para sempre. Eles não queriam a verdade. Eles não estiveram dispostos a admitir que eram perdidos, pecadores, condenados a uma eternidade no lago de fogo.
Não, eram os filhos de Abraão. Somos povo eleito de Deus. Não somos os perdidos do mundo. Não. Eles estiveram confortáveis na sua religião e não queriam ser transformados pelo poder de Deus. Não, disseram. Então, em João 9, acusaram a Jesus blasfêmia por ter dito, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O eterno eu sou. Então, em João 9, em João 9, temos mais um exemplo do desprezo que o mundo religioso manifestou ao onipotente Deus. Depois de ter sido apresentado a adúltera, que os religiosos quiseram apedrejar, o mesmo grupo de fariseus queria apedrejar ao Senhor por ter se declarado eu sou. Mas Jesus saiu do meio deles ao encontro de mais um homem necessitado, aquele cego que Jesus encontrou. Como o paralítico ao lado do tanque de Betesda, não sabemos o nome deste homem, mas sabemos que ele se tornou um irmão na fé de Jesus Cristo e estava disposto a encarar a fúria dos religiosos por ter acreditado no Filho de Deus. Nascido cego, este homem mendigou à volta do templo para poder ajudar aos pais com quem vivia. Nunca tinha visto o sol, um pássaro, uma flor, nem nas caras dos pais. Cego vivia numa escuridão sem luz. É um quadro da condição espiritual de cada pessoa, até que seja enfrentado com Jesus Cristo. Mas este homem é numa cegueira física, tanto espiritual. Então, nos versículos 1 ao 5 de João, capítulo 9, encontramos Jesus a prestar atenção a este homem com a intenção de realizar um plano divino. Os discípulos estiveram a acompanhar o Senhor e deviam ainda ter levado emoções grandes por apenas ter enfrentado o ódio dos fariseus e a fuga do Senhor da sua presença. Como com a mulher adúltera, que foi acusado perante Jesus, o cenário à volta do templo incluía muitas pedras por causa da construção que Herodes, o rei, realizava no edifício para engrandecer seu nome entre os líderes religiosos do povo. Então, Herodes tinha estado a gastar muito dinheiro em melhorar e reconstruir partes do templo e outras coisas na cidade que foram destruídos anteriormente. Então, mas ele o fez não por fé. Herodes não era pessoa de fé, mas simplesmente para ficar bem com os líderes do povo. Então, se havia meios à volta no ambiente para apedrejar uma pessoa, porque as pedras estiveram lá para a construção, tanto para a adúltera como para Jesus, para apedrejar a Jesus. Então, sim. Mas não ia ser por ser apedrejado
que Jesus morreria. Não. O Cordeiro de Deus ia ser pendurado numa cruz, na madeira, na sua obra redentora para nós, não por ser apedrejado. Então, seria o Cordeiro de Deus sacrificado para tirar os pecados do mundo, não seria apedrejado. Então, faltavam alguns dias ainda antes que Cristo seria sacrificado pelo mundo. As ideias dos discípulos que continuaram a seguir a Jesus estavam irados em relação ao cego, porque eles pensavam que o homem ou seus pais estavam a ser punidos por algum pecado pela cegueira do homem. É muito comum, muitas vezes, ainda hoje em dia, ouvimos essas ideias. Aquela pessoa está a sofrer por certo pecado, ou dele, ou da sua família. Então Deus está a puni-lo. Pois neste caso, o paralítico, se lembramos, Jesus diz, não peques mais, para que não te venha sobre ti coisa pior. Então, no caso do paralítico, sim, foi assim. Mas não é o caso com o cego. E Jesus fala disso. Então, a resposta de Jesus em versículos 3 a 5. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, não somente aclara que a cegueira do homem não teve nada a ver com seu pecado, mas Jesus marcou que o tempo da sua obra divina foi limitado. Faltava pouco tempo antes que ele fosse sacrificado pelos pecados do mundo. E a luz do mundo quis brilhar na face deste homem que nunca tinha visto luz nenhuma. Versículos 6 e 7 são maravilhosos. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. A reação do povo e do ex-cego ao fim chegou aos ouvidos dos fariseus. E aquele que antes estava cego lhes foi apresentado. Em versículo 15 explica, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes diz, pós-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. A seguinte conversa entre o ex-cego, os fariseus e os pais do cego revela a dureza dos corações dos religiosos. O medo dos pais para com os líderes religiosos temeram responder os pais. Mas também nessa conversa revela uma fé viva e crescente no Senhor Jesus Cristo da parte daquele que antes não via nada. Mais tarde no capítulo, versículos 30 ao 33,
expressam o testemunho do homem curado. Ele continua a falar aos fariseus. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e ele me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo. O cego continua a falar. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Vocês não sabem de onde é esse que me abriu os olhos? Mas eu sei, ele é de Deus. Então, o resultado de seu testemunho era que o expulsaram da sinagoga. O excomungaram. Não foi somente que o tiraram da sua presença, mas era uma expulsão da vida religiosa da nação, como uma lepra espiritual. O que significava ao homem socialmente, tanto espiritualmente, só pode se apreciar para quem tivesse experimentado uma comunidade religiosa rígida com tudo o que oferece aos fiéis. Enquanto tu segues as tradições, enquanto tu fazes o que nós fazemos, estamos bem. Mas se tu sais da linha, jovem, cuidado. Isso é que se experimenta em muitos lados em nome de Cristo. Há um grupo específico, eu sei que acontece aqui, entre certas famílias, que alguém realmente aceita a Cristo e sai da tradição da nação, já não são parte da família, já podem perder seus trabalhos. Nós temos, sobre os anos aqui, falado com várias pessoas, e entre eles têm admitido: tu não percebes nossa situação, Scott. Eu sei o que tu estás a ensinar e pregar é a verdade, mas um português não pode fazer o que estás a ensinar e continuar português. É dizer, nossa nação, nossa tradição é péssima. E se não sigamos, somos traidores. 3, 4 vezes aqui, neste ambiente aqui em Porto Alegre, temos ouvido essa expressão de diferentes famílias. E é o que experimentou este ex-cego. Já não é cego. nem fisicamente, nem espiritualmente. Então, uma comunidade religiosa rígida, enquanto tu segues a tradição, estás bem, mas se tu sais da linha, cuidado. E o que ele experimentou foi excomungado da sinagoga. A família, os vizinhos e possibilidade de um trabalho ou qualquer outro relacionamento com o povo veio ao fim. Tudo o velho foi perdido. Mas tudo o novo foi achado pela graça daquele que lhe deu a luz da vida.
Nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis aqui que todos se faz novo. Então, Jesus ouvia da sua expulsão. Ele não estava presente com o ex-cego, quando o ex-cego estava a dar testemunho verdadeiro aos fariseus. Mas logo de ser expulsado, Jesus encontra-se outra vez com o ex-cego. Então, Jesus ouvia da sua expulsão e o procurou. E em versículos 35 ao 38, temos as palavras do Senhor com o ex-cego. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é o Filho de Deus? Jesus lhe diz: Tu já o tens visto. Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Eu sou. Ele diz, o ex-cego diz: Creio, Senhor. E o adorou. Esqueça a tradição. Esqueça o povo. Esqueça a minha família. Tu és. Obrigado por ser quem és. E o adorou. A salvação está na pessoa de Cristo. Crês tu no Filho de Deus? Quem é? Para que crê? Eu sou. Sim. Seja Senhor da minha vida. Te seguirei. Lembra daquele endemoniado quando foi liberto? Não foi cego dessa maneira, foi dominado pelos demônios. Mas quando Cristo os tirou, o Senhor não queria fazer mais que seguir a Cristo. Por fim estava livre. Por fim podia ver. E adoraram ao Senhor Jesus Cristo por quem é. E pelo que tinha feito para eles. Então, os religiosos continuaram a criticar a Jesus e não acreditar nele. Mas este homem sabia que aquele que lhe deu visão pela primeira vez também merecia sua adoração. Agora, o homem podia ver o templo. Onde antes só mendigava lá fora, tentando imaginar. Não posso imaginar como é ser cego. Sempre tive visão. Mas agora ele podia ver o templo. Ele podia ver os animais ser levados para ser sacrificados. Antes só ouvia os animais, qual é a palavra? Berrar. Sim. Mas agora ainda podia ver as caras das pessoas. Que o criticavam, ou que o encorajavam, mas
Tudo tinha mudado. Agora o sol, o céu, as árvores, os vales. Então, mais que tudo, agora podia ver aquele que lhe amou e providenciou sua necessidade verdadeira. Não só a visão física, mas uma fé genuína no Filho de Deus, que nos salva dos nossos pecados. Este homem tornou-se um discípulo de Jesus Cristo e não temia as repercussões do povo religioso. Sua fé foi genuína. Nasceu de novo pela fé no Filho de Deus. A pergunta que Jesus fez a este homem é uma pergunta que cada pessoa tem que responder. Crês tu no Filho de Deus? Podemos fazer essa pergunta um ao outro, não? E depende de onde estamos focados, podemos correr imediatamente. Sim, creio, mas eu não sempre faço o que devo fazer. Nem quem faz. Paulo diz, miserável homem que sou. Faço o que não devo fazer e o que devo fazer não faço. Mas ele diz, mas quem me libertará deste corpo de morte? Paulo, o apóstolo Paulo. E respondeu pela inspiração do Espírito Santo. Dou graças a Deus que em Jesus Cristo tenho a vitória. Ele me salva. Somos incapazes de salvar-nos. Somos incapazes de manter fielmente tudo o que devemos manter. O livro de Gálatas faz essa pergunta em capítulo 3. Diz, tendo começado pelo Espírito, pela fé em Cristo, agora pensas que vais acabar pela carne? Por tua fidelidade? Não, é pela graça de Deus, por fé no Filho de Deus, que estaremos na presença de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós é quem vai aperfeiçoá-la, não nós. Somos feitura de Deus, não feitura nossa, para estar na sua presença. Então, este homem experimentou o que todo homem precisa, ver a realidade da vida. O Filho de Deus, o Salvador do mundo. Os pais deste homem desviaram da pergunta quanto a Jesus. Eles não queriam se envolver na polêmica de quem era Jesus Cristo. Que tristeza. Que tristeza. Quando famílias temem aos homens mais do que a Deus. Mas graças a Deus por cada pessoa que de coração acredita no Filho de Deus. Porque por meio dele podem ver e conhecer a verdade, que é a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que sejamos menos pessoas hoje no culto, sempre queremos fazer aquela pergunta que Jesus fez a este homem. Crês tu? Crês tu no Filho de Deus? A eternidade
Todos vão viver pela eternidade. Mas onde vais viver na eternidade? Na presença de Deus? Ou fora da sua presença num castigo eterno? E a única razão será a resposta a essa pergunta. Crês tu no Filho de Deus? Jesus disse a Nicodemos, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Não diz Oxalá. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Não por mérito, não por fidelidade nossa. Devemos ser fiéis. Amém. Amém. Temos razão para adorá-lo. Não só num momento, mas todo o tempo. Mas não é pela fidelidade nossa que estaremos na sua presença. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Única razão nas Sagradas Escrituras pela condenação. Não acreditar no Filho de Deus. Então, é uma pergunta que devemos fazer de coração e em amor um para com o outro. Crês tu no Filho de Deus? Se acreditas nele genuinamente, tens a vida eterna. E és filho de Deus, nascido de novo. Se ainda não, precisas acreditar nele. Ele quer que acredites nele. Ele quer te salvar. Então vamos orar. Pai, te agradecemos mais uma oportunidade de abrir tua palavra, pensá-lo tal como é e acreditá-lo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nós que já acreditamos em Ti, ser mais fiéis. Tu mereces uma fidelidade constante. Mas como Paulo, falhamos em muita coisa. Ajuda-nos a ser transformados mais e conformados a Teus princípios e a Tua vontade. E para quem ainda não sabe, como este homem não sabia quem era o Filho de Deus, aquele que ainda não sabe se está em Cristo ou não, ó Senhor, pedimos que trazes convicção no seu coração e que eles pela fé acreditam em Ti, para que tenham a vida eterna e sejam parte da Tua família. Te agradecemos Teu cuidado, a provisão do dia a dia. Obrigado, Pai. Essas muitas necessidades em muitas vidas que foram mencionadas hoje e outras que nem foram mencionadas. Senhor, levantamos nossas vidas perante Ti. Mas a necessidade principal é uma fé genuína em Ti. E pedimos isso por cada um. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Não deixem de convidar algumas pessoas a acompanhar-te a ouvir a palavra de Deus, não? E desfruta uma boa semana. Temos as aulas da tarde, como normal.